O Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção tem se reunido para discutir a regulamentação da lei anticorrupção no âmbito estadual. Uma comissão interinstitucional vai ser criada com o objetivo de elaborar a proposta da regulamentação estadual, que será apresentada ao governador Pedro Taques. E para falar sobre esses e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a secretária de Transparência e Combate à Corrupção, Adriana Vandoni. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Secretária, com a regulamentação aí dessa lei anticorrupção aqui em Mato Grosso, a opinião pública pode ficar sossegada que a partir daí os ladrões do dinheiro público irão mais rápido para a cadeia? Olha, ou não? O combate à corrupção, ele tem que ser uma luta a ser travada por toda a sociedade, Lúcio. Ela não é uma bandeira de um órgão só, não é de uma pessoa só, ela tem que ser de toda a sociedade. A sociedade precisa entender que ela faz parte disso e ser mais intolerante. Agora, a gente tem que combinar que a criatividade de quem quer cometer o crime, a irregularidade, ela é muito mais rápida do que quem quer combater, né? A lei anticorrupção, ela foi publicada no ano passado, no começo deste ano teve a regulamentação federal e agora os estados cada um faz a sua regulamentação. Nós aqui vamos nos reunir, a CGE já tem um levantamento feito, um estudo feito dessa regulamentação já há um tempo, a OAB tem, o Ministério Público tem. Nós já fizemos lá no gabinete uma preliminar de uma minuta. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos reunir, a PGE vai participar também, para que a gente chegue num só formato que contemple as ansiedades de cada um desses órgãos, de cada levantamento que tem. A população entende o que é anticorrupção, mas exatamente em que essa lei vai regulamentar? É tempo e prazos? O que vai ser? Essa lei, ela é muito interessante porque essa lei, ela pune a pessoa jurídica, ela pune a empresa. Isso não acontecia antes. Então, o caso da Petrobras, ele é um case, ele é um exemplo, uma aula para toda a sociedade. As empresas precisam assumir que cometeram um erro, elas precisam comprovar que tem um programa de integridade eficiente, eficaz, entregar materiais que comprovem o ato ilícito para poder assinar os acordos de leniência, porque as penalidades para as empresas que praticam um crime, elas são pesadas, elas vão de 0,2% a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior. O ressarcimento, né, os cofres públicos, a publicação e o impedimento de contratar com o poder público. Então, as multas são pesadas. A lei veio para estimular que a empresa procure o órgão competente, assuma que cometeu o ilícito, devolva o recurso e aí sim ela pode ter as penalidades, elas podem ser abrandadas. No caso, por exemplo, da Petrobras, que ela não tinha um programa de integridade e ela não adotou essas medidas, para a lei norte-americana, que é muito parecida com a nossa, ela vai sofrer as penalidades integrais, ela não tem uma sanção, não vai amenizar a sanção que ela vai tomar. Secretária, a senhora citou aí, no plano nacional, o case aí da roubalheira na Petrobras. Agora, segundo o próprio governo, nós temos também um outro case aqui em Mato Grosso, né? As obras da Copa, especialmente o VLT, que o próprio governador definiu aí como o maior escândalo da história de Mato Grosso. Com essa lei regulamentada, quem praticou o desvio, se eles ocorreram, se teve crimes, essas pessoas vão ser punidas, porque até agora está todo mundo muito tranquilo, não aconteceu nada com absolutamente ninguém. A população e nós todos aqui, o cidadão, ele quer o ressarcimento desse recurso. Foi um absurdo o que fizeram, um absurdo o estado que deixaram Mato Grosso. Então, de fato, essas empresas, foi feita auditoria,
A auditoria comprovou muitos erros, esses erros são encaminhados agora para a Justiça para que seja, de fato, haja uma penalidade. O que não pode é ficar impune. É o nosso dinheiro, é o dinheiro do cidadão que foi parar no bolso de alguém. Outros dados que a população ansiava muito para ter e que conseguiu recentemente foi a lista das empresas beneficiadas com incentivos fiscais. Todos esses dados, essas informações, elas vão continuar sendo atualizadas? Por exemplo, daquela empresa que conseguiu o benefício, mas não deu o retorno, não gerou emprego, não investiu? Elas vão ser atualizadas e aperfeiçoadas, né? Nós estamos ainda usando o site do Portal Transparência Antigo. Ele está sendo já trabalhado pelo CEPROMAT e ele vai ser todo reformulado até chegar no ponto que essas atualizações elas serão online. Por enquanto ainda não. Por enquanto, cada alteração que tem na Secretaria de Desenvolvimento, eles encaminham para o portal insere lá. Com o aperfeiçoamento, com as ferramentas novas que estão sendo trabalhadas, essa atualização ela vai ser automática. E é muito importante a divulgação das empresas, dessa lista de empresas que tem o incentivo fiscal, porque o incentivo fiscal ele é uma importantíssima ferramenta de indução de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego. E nos últimos anos a gente veio assistindo que era usado para barganha política ou para interesses outros que não o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado. E assim não, dando transparência em todo esse processo, o próprio cidadão vai poder acompanhar onde tem mais incentivo, onde as empresas estão, quantos empregos ela precisa gerar para cumprir, para fazer jus àquele incentivo que ela recebe. Secretária, a senhora fala aí de aperfeiçoamento. Agora, os próprios órgãos de controle do governo do Estado precisam ficar bem atentos no momento em que se lançam as licitações. Vou citar 2 exemplos. Um na Secretaria de Educação e outro uma licitação aí das ambulâncias lá da Assembleia Legislativa, que recorreram à Justiça, o governo acabou cancelando as licitações, e aí a pergunta é a seguinte, e a denúncia era de direcionamento. Se tinha direcionamento, alguém direcionou. E aí, acontece o quê nesses casos? Teoricamente, alguém direcionou. Pode ter sido um erro, uma coincidência ou alguém direcionou. Eu acho que essas medidas, esses acontecimentos, quando eles ocorrem, o poder público ele tem que o quê? Procurar o porquê que aquilo aconteceu e, de fato, aperfeiçoar. Ver se foi na hora da elaboração técnica do termo de referência, ver se houve má-fé mesmo, porque pode não ter tido. Então, esses aperfeiçoamentos que nós precisamos ter como constante, como rotina. Então, está precisando de uma capacitação para a elaboração dos termos de referência? Tá, então vamos fazer. E essas boas práticas, elas devem ser passadas para todos os órgãos estaduais. A Secretaria está discutindo aí nesse sentido de aprimoramento também, como é que vai ser feita aí a atualização da declaração de bens e evolução patrimonial dos agentes públicos. É uma parceria com outro estado? O que Mato Grosso vai ter nesse sentido? Isso é muito, muito interessante. Houve um grande espanto quando nós publicamos no começo do ano a declaração de bens de todos os secretários. E aí, em conversa com o ouvidor-geral do Estado de São Paulo, o Dr. Gustavo Húngaro, que visitou o gabinete na semana passada, ele comentou sobre o sistema que foi desenvolvido pelo governo, de uma forma que essa atualização ela é automática e ela é feita pelo próprio servidor. Lá no Estado de São Paulo, são 600 servidores que prestam declaração pública de bens. São secretários adjuntos e ordenadores de despesa. Todos eles divulgam. Claro que tem aquela parte que é pessoal, que tem que ficar em sigilo, que aí só o poder público tem acesso até para fazer o acompanhamento da evolução patrimonial. Então, nós já começamos a conversar. Uma equipe técnica vai, na semana que vem, a São Paulo, conhecer o sistema, ver a possibilidade de ser usado aqui. O governo de São Paulo vai disponibilizar, já disponibilizou. Nós precisamos conhecer o sistema e formalizar essa parceria, esse termo de cooperação com o governo de São Paulo. Secretaria, e as outras secretarias, elas têm sido acessíveis
nesse processo de transparência que é comandada pela Secretaria Olha, da senhora até dirige? hoje nós não tivemos assim problema nenhum. Nós estamos fazendo uma campanha muito grande até para esclarecer o que é a lei a lei de acesso à informação. Existe um pouco de dúvida, muitas vezes um servidor ou um gestor nos pergunta, mas por que eles estão pedindo essa informação? Segundo a lei de acesso à informação, não precisa ter um porquê. O cidadão pode entrar com a pergunta e o poder público, ele tem obrigação de divulgar. Não existe ato público que seja secreto, então ele tem que ser divulgado. Senão não seria ato público, né? Senão não seria um ato público. Por que faz com dinheiro público e ele tem que ser sigiloso? Isso está errado e a lei veio para corrigir essa distorção. Então o gestor ou o órgão recebeu a demanda, ele tem 20 dias, prorrogáveis por mais 10, ser justificado. Obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.